Vamos com Coisa de Bicho. Coisa de Bicho hoje recebe a médica veterinária que já está aqui ao meu lado, Laiana Mauriz, para falar sobre um assunto importantíssimo, que é a castração do seu pet. Qual a importância desse procedimento, como prosseguir, todas as dúvidas a gente vai esclarecer agora aqui no Coisa de Bicho. Bom dia, doutora, bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Inclusive, recentemente, no nosso estado, infelizmente, a gente teve uma apreensão da polícia com pessoas fazendo esse tipo de procedimento em animais de maneira totalmente insalubre, o que foi muito chocante, o que traz um maltrato para o bicho. Mas eu gostaria de falar exatamente o que é a castração e quando ela deve acontecer. Então, essa é uma avaliação que ela tem que ser feita do tutor, né, a família, junto com o médico veterinário. Porque a castração, ela tem os benefícios dela e os benefícios é principalmente prevenir algumas doenças. Então, é uma conversa que tem que ser muito íntima, né, entre a família e o veterinário. Existe alguma diferença quando você castra um macho e uma fêmea? Existe na relação do procedimento, né? Porque a fêmea, como os órgãos reprodutivos dela são internos, é uma cirurgia aberta, ela exige muito mais cuidado, ela exige muito mais um ambiente, um profissional qualificado para fazer, do que o macho, que assim, por mais que também é uma cirurgia que precisa de cuidado, precisa do profissional habilitado, é um pouco mais simples pelo testículo já ficar na cavidade externa do corpo. Então, ela é um pouco mais simples de se fazer. Mas os dois precisam de um profissional habilitado para realizar o procedimento. Muito comum a castração acontecer no cachorro, no gatinho, mas quem tem outro tipo de pet pode também recorrer a esse tipo de procedimento? É menos comum. Por exemplo, os animais exóticos é menos comum acontecer. Então, isso vai muito da avaliação. Se existe alguma doença pré-existente, para se fazer uma castração, precisa-se fazer uma consulta pré-operatória, onde nessa consulta se faz exames para saber como é que está a saúde desse animal, se ele não tem uma doença pré-existente ou algo que impeça a cirurgia. E existe uma idade ideal para realizar a castração em cães e gatos? Existe sim. A gente, por exemplo, recomenda a partir de 4 a 6 meses, a gente já pode pensar em fazer uma primeira consulta de avaliação. Já para pensar nessa ideia. E nós preparamos algumas questões, doutora, que podem, para a gente quer saber se é mito ou é verdade. A castração em um animal é repleta de situações, de falas. Há quem diga que o bichinho engorde, há quem diga que o bichinho fica preguiçoso. Então, vamos falar com quem entende? Vamos à nossa primeira afirmação para saber se é mito ou verdade. Vamos conferir. Segura aí, doutora. Vamos conferir a nossa primeira. Vamos lá. A primeira é o seguinte. A primeira fala é a seguinte. Castrar o animal faz ele engordar? Essa é boa e eu também tenho essa dúvida. Porque a gente vê o gatinho lá, ele já vira uma bola. Será que tem relação? É mito ou verdade? Eu vou colocar como verdade, porque assim, o metabolismo do animal, ele diminui, mas é uma coisa que se pode controlar fazendo uma mudança na alimentação e fazer um estímulo à atividade física. Mas se não tivesse cuidado, realmente o bichinho engorda. Ele pode engordar, porque o metabolismo dele fica mais lento e ele tem uma necessidade calórica maior, então ele acaba comendo um pouco mais. Então, se você não muda a ração, a alimentação dele, esse animal pode sim engordar. A nossa próxima afirmação é a seguinte: a castração evita doenças. E aí, mito ou verdade, doutora? Mostra pra gente a plaquinha. Verdade. Ela é verdade porque, assim, a castração, ela nos ajuda a prevenir algumas doenças, como o câncer, por exemplo, na fêmea, o câncer de ovário, a piometra, que é a infecção dentro do útero, o câncer de mama, ele ajuda a diminuir a probabilidade. Não é que o animal castrado nunca vai ter essa doença, mas ele tem uma probabilidade menor. No caso dos machos, ele ajuda na questão do câncer de testículo, na questão da próstata. Então, é verdade, sim, a castração, ela ajuda a prevenir doenças. Olha só, muito bom.
Ó, se emagrecesse, eu já ia pedir para fazer o procedimento nessa gata aqui. Mas como já fica mais gordinho ali, pode acontecer essa mudança no metabolismo, essa gata não vai fazer isso. Claro que a gente está se divertindo aqui, conversando um pouco, mas o assunto é sério. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a castração em pets. E a próxima afirmação é a seguinte: a fêmea deve ter pelo menos uma cria. Olha só, as fêmeas devem ter pelo menos uma cria antes de serem castradas. E aí, doutora, fake, falso ou verdadeiro? É mito. Mito, não precisa ter a primeira. Não precisa ter a primeira gestação para fazer a castração. Esse é um mito, assim, que vem de muitos anos, mas não existe nenhuma comprovação científica de que a primeira gestação vai ser mais benéfica ou não na castração. Agora eu tenho uma dúvida. Já que aquele animalzinho, a fêmea, não teve ali a sua primeira gestação, ela continua tendo o ciclo ovulando normalmente com a castração? O que é que acontece com a castração? É como a laqueadura em uma mulher que impede a fertilização de acontecer ou é retirado algo dela? Me conte. Foi muito importante essa pergunta, porque tem gente que pensa que a castração você só faz uma laqueadura. Existe a castração do tutor que pede, eu não quero que retire o testículo, não quero que tire os ovários. Se faz só a laqueadura. Mas o que é mais comum acontecer é retirada de todos os órgãos reprodutivos. Tira-se o ovário, tira-se o útero. Porque o ovário, a ideia da castração é evitar essas doenças reprodutivas. Então, a partir do momento que a gente deixa os órgãos lá, os órgãos estão lá sofrendo alguns estímulos e eles podem sim vir a adoecer futuramente. Olha só. Então, a castração nos animais, a gente retira todos os órgãos reprodutivos. Gente, que impressionante. Estou chocada com essa informação, que eu pensei que era que nem fazia, sabe? Só um jeitinho ali para não procriar. Mas existe um objetivo maior, que é a prevenção das doenças para você que tem pet. E eu percebo também, por exemplo, no caso das cadelas, que a gestação parece maltratar muito o animal. Ela fica um pouco debilitada quando tem ali os seus primeiros filhotes, muitas vezes emagrece. E não sei se é uma impressão minha, mas parece que o animal fica numa situação mais debilitada depois da gestação. Isso é real? Acontece sim, porque se a gente for fazer um comparativo com nós mulheres, ele está gerando vidas, né? E no caso, tanto do cão quanto da gata, não é só um animal que ele está gerando, ele gera vários filhotinhos. Alguns, dependendo do porte do cachorro, ele pode ter 4, 5, 6 animais, já vi 9 animais. Então, ela gera, né, gera os filhotes e ela tem que amamentá-los. Então, se não tiver todo um manejo com essa fêmea de mudança de alimentação, de uma vitamina, ela pode sim sofrer. O ideal é, quando se faz um cruzamento, né, entre dois animais, um macho e uma fêmea, para ter filhotes, é ter um manejo antes de ter essa cruza, durante a gestação e no pós-gestação, para que nem a fêmea e nem os filhotes vão sentir. E nós temos uma próxima afirmação para a doutora dizer se é mito ou verdade. Vamos conferir agora. Deixa eu ver aí. Olha só, é o seguinte: animais castrados vivem mais. E aí, doutora, mito ou verdade? Verdade. Olha só, que curiosidade. Por quê, doutora? Porque como a gente ajuda a diminuir a probabilidade de algumas doenças, então a gente consegue melhorar a expectativa de vida desses animais. Muito bem. Olha que maravilha aí. Você que é tutor de pet, já está sabendo aí que se você fizer esse procedimento no seu pet, ele vai poder viver mais. Temos mais uma afirmação. Muitas pessoas acreditam que a castração pode deixar o animal triste. E aqui cabe uma dúvida. Será que há uma mudança hormonal no funcionamento do corpo, no temperamento do bichinho, já que ali houve uma castração? E aí, doutora, primeiro a pergunta, é mito ou verdade? Mito. Não fica mais triste o bichinho? Ele não vai ficar mais triste. A gente não vai mudar a personalidade do animal. É uma coisa que precisa ser dita, principalmente na consulta pré-operatória. A personalidade do animal, ela continua a mesma. O que acontece? A gente vai diminuir os estímulos
hormonais desse animal. Por exemplo, um cachorro que tem um estímulo hormonal de fazer demarcação de território, né, de ficar fazendo xixi, de ter a questão da busca da fêmea. Se tiver uma fêmea no cio, ele acaba sofrendo um pouco mais. A fêmea também, a questão do cio, do sangramento. E para de acontecer o sangramento? O sangramento, como a gente tira todo o sistema reprodutivo da fêmea, para sim. Então, como isso acontece, então a gente consegue, alguns tutores relatam que o animal ele fica mais tranquilo, mas a gente não muda a personalidade do cachorro nem do gato. Exemplo, tem gente que chega lá, eu vou castrar meu gato para ele não fugir de casa. Eu tenho um exemplo na minha casa, eu tenho um gato que ele foi castrado ainda filhote, ele foge. É um criminoso. Tem tudo do bom e do melhor em casa e às vezes ele foge. Quer fugir, né? Ele foge. Então, assim, a gente não pode prometer a um tutor, a um pai de pet, que se ele castrar seu gato ou seu cachorro, no caso, o cachorro é mais fácil você controlar. O gato, se você mora em casa, é mais difícil você segurar. Mas você não pode prometer que o gato não vai mais fugir, porque às vezes é do instinto do animal. Então, a gente muda, no caso o animal ele pode ficar mais tranquilo por causa da ausência desses estímulos hormonais, mas a personalidade dele não muda. Tá vendo aí? Então, esse danadinho que tá fugindo aí, que você tá pensando que vai segurar ele em casa só fazendo a castração, infelizmente pode não dar certo, tá? Ele pode ficar mais tranquilo, mas a vontade de ganhar o oco do mundo, se até na gente acontece, que dirá nos bichinhos, né não, doutora? Que sim. São altamente instintivos. Mas ainda falando sobre o assunto, eu acredito que é muito importante falar sobre como esse procedimento deve ser feito, para que as pessoas não recorram a qualquer profissional, a qualquer ambiente, a qualquer lugar, porque isso pode colocar em risco a vida do animal. Exatamente. Você tem que procurar saber se esse profissional que vai realizar o procedimento, ele é realmente habilitado, se ele é médico veterinário e se ele está registrado no conselho. O ambiente que vai ser executado, se tem todas as normas de sanidade, né, de higiene e sanidade do local. Precisa-se fazer uma consulta pré-operatória, onde a gente faz hemograma, faz análise de função renal, função hepática, analisa esse animal para ver se ele tem alguma doença pré-existente, por exemplo, a doença do carrapato, que ela acaba aumentando, deixando o animal muito debilitado, pode aumentar uma hemorragia. Então, precisa-se fazer uma consulta pré-operatória para identificar esse animal tem uma doença que possa atrapalhar ou impedir a fazer essa castração ou não. Você só vai chegar para a pessoa, eu quero castrar a entrega, e no outro dia recebe o animal. Tem que ter um cuidado, porque por mais seguro que seja uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia. É uma intervenção. É uma intervenção cirúrgica e sempre vai existir riscos. Então, como é que a gente consegue diminuir o risco de uma castração? É fazendo essa consulta pré-operatória e todos os exames necessários. No caso da fêmea, a cadela, quando chega ali uma determinada idade, ela também para de ovular? Ou não, isso vai acontecer durante toda a vida da cadela. E além disso, quando ela já está com a idade mais avançada, ainda assim pode ter a indicação da castração? Pode sim. Ela vai diminuindo assim como nós mulheres. Vai diminuindo a ovulação, o intervalo vai aumentando. E aí, às vezes, o que é que acontece? Quando vai ficando mais idosa, não castrou, o risco desse animal chega a ser um pouco maior. Porque aqueles órgãos, aquele ovário, aquele útero, já passou por muitas oscilações hormonais, porque eles têm um intervalo muito grande de cio, mas quando vem a onda, né, hormonal, essa onda ela é muito alta, então vem muito alta, baixa, fica muito tempo baixa, sobe muito alto, então assim, acaba que quanto mais tempo você demora para castrar, menos a probabilidade desse animal, mesmo assim, adoecer, continua. Então, o ideal é fazer o quanto antes. A sua segunda pergunta da questão do idoso. Fazendo a consulta pré-operatória, a gente consegue avaliar se esse animal ele consegue passar por um procedimento cirúrgico. Inclusive, incluir na consulta exames cardiológicos, por causa da questão da idade do animal. Então, na consulta, o médico tem os exames que a gente já faz de rotina, mas na consulta a gente vê a necessidade de acrescentar ou colocar acrescentar ou tirar algum exame, né?
Muito bem, esse foi o nosso Coisa de Bicho com a doutora Laiana, que está aqui com a gente esclarecendo tudo sobre a castração do seu pet. Doutora Laiana, muito obrigada pela sua participação no programa. Foi uma satisfação conversar com você. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um bom dia a todos vocês. É isso, e o Coisa de Bicho fica por aqui, mas semana